E dando continuidade à nossa parceria com a Casa de Caridade Gauísa, hoje vamos falar sobre o Orixá das Pedreiras, o Orixá da Justiça, o grande Xangô. E bom, é sempre importante lembrar que os orixás não são deuses, né? Eles são manifestações, são aspectos de um único Deus. E aí Xangô é um orixá que se apresenta no aspecto masculino e, como o Paulo muito bem disse na abertura, ele está associado às pedreiras, à justiça, ao fogo, enfim, e aos atributos que vêm a partir desses elementos. Xangô também está associado ao trovão, né? E aí, como trovão, ele já diz a que veio, né? Ele é um orixá com o qual todos os orixás exigem respeito, vamos pontuar isso. Todos eles exigem respeito porque são manifestações da divindade, são partes sagradas da grande divindade dentro de nós, dentro da natureza, em tudo que existe. Então merece respeito. Só que Xangô, ele merece um pouco mais que respeito, ele merece cautela. Porque mexer com Xangô é mexer com justiça. E mexer com justiça não é algo que nós, seres humanos, aqui no planeta da crosta terrestre, nos damos muito bem, né? A gente acha que justiça, a gente tem uma ideia muito errada de justiça, né? Então a gente acha que justiça muitas vezes é vingança, que justiça é punição, né? E a gente é muito bom em apontar dedos, então a gente é muito bom em pesar a mão. Tem aquela assim, eu não quero que fulano sofra, apenas que a lei do karma se faça presente. A justiça seja feita. Não, é muito comum no métier espiritualista das pessoas iluminadas falarem assim, não se preocupa não que a justiça divina será feita. Ou seja, tipo, ele vai se lascar se não for nessa vida em outra. E é sempre interessante isso, né, do ponto de vista ruim, mas é interessante você perceber como que a mentalidade das pessoas é sempre uma mentalidade punitiva. Do tipo, ele te fez isso? Se preocupa não. Se não for nessa vida, a justiça de Deus não falha. E é curioso achar que isso consola as pessoas, né? Não, tudo bem. Então, já que vai, então tá bom. Então beleza. Se eu me ferrei, não importa se eu vou me recuperar. O importante é que ele se ferre também. É uma mentalidade, infelizmente, que nós temos muito e que reflete muito o nosso Xangô mal aspectado, né? O Xangô gritando dentro de nós, querendo se manifestar e a gente não permitindo que ele se manifeste da forma correta, né? Então Xangô, a justiça, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que ter cautela e tem que ter dedo pra gente não pesar a mão demais em cima dos outros e esquecer que a justiça divina, ela vou parecer um pouco redundante, mas ela é literalmente justa. Ela dá a cada um aquilo que lhe convém, na medida que lhe convém. E a medida com a qual pesamos a nossa mão é a mesma medida com a qual Xangô pesará o seu machado na hora de nos julgar. E esse ponto é bem interessante, né, de pesar o machado na hora de julgar, porque quando a gente fala muito sobre justiça, como o Patrick muito bem falou, geralmente a gente pensa em aquela pessoa deve ser punida. Eu quero justiça porque eu fui injustiçado, né? De fato, talvez você possa ter sido injustiçado em um aspecto da sua relação com aquela outra pessoa, mas ninguém é tão superficial assim. Nós temos múltiplas parcerias com outras pessoas. A gente interage com as pessoas do nosso meio de múltiplas formas. Algumas vezes nós acertamos, algumas vezes nós erramos. E quando você fala para Xangô, traz justiça para essa relação, Xangô vai chegar, senta aqui meu filho, senta aqui do meu ladinho, estou aqui com o meu caderninho, você quer justiça? Olha só, você errou aqui, errou aqui, errou aqui, errou aqui, errou aqui, errou aqui. Vamos pagar isso aí? Vamos pagar isso aí e depois eu vejo com ele o que dá para fazer. Você, não, mas eu não quero isso. Não pode ser o contrário? Não pode ser o contrário. Porque a ideia de justiça é você perceber que você também pode estar errado. Né? E Xangô é justo justamente por conta disso. E por isso que o Patrick falou que devemos tomar cuidado ao brincar com Xangô. Porque Xangô é justo. Se você está errado, meu filho, você está errado. Né? Você pode ter... A outra pessoa também pode ter errado, mas você também está errado. Se você quer justiça de fato, reconheça o seu erro. Trabalhe para resolver aquela questão. E a outra pessoa também vai fazer isso. Mas ela não quer fazer. Problema dela. Né? Faça a sua parte. A justiça começa em nós. Nós não podemos querer justiça no mundo se nós não somos justos. Né? A gente não pode querer vingança. Né? Em terra de olho por olho, dente por dente, só existem cegos banguela. Né? Você não tem alguém que pare e pense, não, talvez eu tenha errado, foi mal, desculpa. Colocar essa humildade. E Xangô, assim como todos os orixás, eles trazem essa questão muito da nobreza, de ser altivo. E nada mais nobre, mais nada grandioso do que se curvar perante um erro. Reconhecer que nós também erramos.
Os orixás não erram, porque eles são manifestações da divindade. Mas nós erramos, porque nós não somos os orixás. Nós estamos aqui embaixo ainda. A gente está aqui comendo capim ainda. A gente está trabalhando na pedreira lá com o Xangô para poder fazer com que aquela pedreira, aquela pedra se revele o cristal, se revele a escultura que é a justiça dele. E eu acho que fica bem claro que a justiça verdadeira, ela pressupõe amor. Ela pressupõe harmonia no meio, harmonia para as pessoas. Então é importante que a gente tenha isso na nossa intenção ao tentar praticar a justiça, ao tentar ser justo. E aí, quando a gente fala dos filhos de Xangô, ou das características psicológicas relacionadas ao orixá, que é Xangô, claro que a justiça, a bondade, o amor, eles estão bem aspectados e fazem parte, mas quando isso não aparece muito, né? Se a gente quer saber, eu tô bem ou tô mal? Se é uma pessoa um pouquinho intransigente, uma pessoa um pouquinho autoritária, uma pessoa que... Inflexível, Inflexível, exatamente. São aspectos meio deturpados, meio desequilibrados da energia de Xangô. E infelizmente são coisas que fazem parte da nossa vida, ou felizmente, enfim, porque nos ajudam a crescer de alguma maneira, mas em algum momento da vida a gente se depara com outras pessoas agindo dessa forma ou conosco agindo dessa forma. Então, se é do outro, que a gente tenha um olhar um pouco mais cuidadoso, um pouco mais carinhoso e possa tentar auxiliar de maneira amorosa. E se está com a gente, também, né? A gente falou muito sobre essa questão da justiça ser tanto para dentro quanto para fora, e isso está muito associado ao machado de Xangô, né, que se chama Ossé. Então é um machado que corta tanto para fora quanto para dentro. Então é importante que a gente tenha esse olhar para lapidar as coisas em nós, como o Paulo muito bem disse, e como a gente vem repetindo aqui. Então se eu vejo um problema, se eu vejo alguma coisa que me incomoda, que eu modifique aquilo em mim para dar o exemplo. Se eu não gosto que as pessoas cheguem atrasadas nos lugares, que eu tente ser pontual na minha vida para que eu possa mostrar às pessoas de maneira amorosa, de maneira tranquila, que talvez elas possam também fazer isso, ou enfim, qualquer outro aspecto da vida. E dentro disso também que você trouxe, João, é bem interessante, porque a gente costuma associar a ideia de justiça à ideia de ser alguma coisa intransigente. Né? Não é. O filho de Xangô, assim como o Xangô, ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado. E o errado é errado e o certo é certo. Isso é fixo. Mas você deve ser amoroso. Você sabe que a pessoa erra, não porque ela resolveu, sabe uma coisa, eu vou chutar o balde, vou errar pra valer. Só pra zoar com ele ali. A pessoa não acorda assim, hoje eu vou sacanear todo mundo. Ela até pode acordar com disposição de tacar fogo no mundo, mas ela está fazendo aquilo que ela entende como certo. Você, ao se deparar com isso, você não vai chegar e vai bater palma para a pessoa que está fazendo algo errado. Mas você também não precisa ser extremamente punitivo, extremamente rígido com aquilo, porque senão você não está aplicando a justiça. Como o Patrick falou, a justiça é aplicar o que cabe na medida que aquela pessoa pode receber. Né? Se você vai ser muito punitivo, se você vai usar uma bomba atômica para matar um formigueiro, você está exagerando. Está sendo injusto. Está sendo injusto. Você tem que saber aplicar aquilo. Você deve ter essa amorosidade que o João falou para compreender que a pessoa enverga. Ela ora vai estar sendo injusta, ora vai estar sendo justa. A justiça nunca deixa de ser justiça. Ela nunca se transforma em injustiça. Mas nós que somos relativos, ora nos tornamos injustos. E entender isso é muito importante, porque traz uma suavidade para a vida. Senão tudo é muito preto no branco, preto no branco, preto no branco. E foi mal. A gente não faz isso. Se a gente não faz isso, a gente não pode cobrar de ninguém. E no momento no qual a gente passa a fazer isso, a ser completamente justo, a gente entende que a gente também não pode cobrar nada de ninguém. Porque cada um tem o seu momento de encontrar essa justiça divina. Até peço desculpa por ser um pouco repetitivo, Paulo, mas tem uma coisa que você falou que é muito interessante, que eu acho que deve ser ressaltada, né? Que é a questão, que o João também falou em algum momento, né? Que é a questão da justiça vir sempre atrelada ao amor e à compaixão, né? Você ser justo de verdade é saber não ser passivo, ou seja, não ser frouxo, não ser mole no sentido de ser permissivo, permitir que as injustiças aconteçam e se manter alheio a isso como se aquilo ali... Aceitar tudo de forma fácil, né? Ser complacente com todas as coisas, tem que saber se impor, tem que saber colocar a justiça, tem que saber utilizar o machado, mas ao mesmo tempo tem que saber ser amoroso, ter compaixão, saber entender que não tem como fazer justiça sem ter amor, não tem como fazer justiça sem buscar harmonia, sem buscar equilíbrio, né? Bom, isso era o que nós tínhamos para falar sobre Xangô. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, isso ajuda bastante a gente. Também se inscrevam no canal caso não sejam inscritos. Cliquem no sininho de notificações para que vocês possam receber sempre avisos de vídeos novos.
E também compartilhem esse vídeo com os seus amigos, seus familiares, seus colegas e seus conhecidos. Vamos espalhar aí a justiça de Xangô. Lembre-se de se inscrever nas nossas redes sociais também, Instagram, Facebook, agora a gente tem podcast também. Então, enfim, interage com a gente por lá, sempre bem legal. E até a próxima. Tchau, tchau.